Vamos iniciar o nosso estudo hoje, Evangelho segundo João, capítulo 14. Eu peço aos irmãos das outras cidades que nos acompanham para abrirem a sua escritura. Capítulo 14, Evangelho segundo João. Nós vimos na última assembleia que Jesus havia lavado os pés dos discípulos e ensinado que a sua doutrina, ela se fundamentava no amor fraternal, ou seja, no amor de irmãos. Não se pode compreender assim a Igreja de Cristo que não tenha um esforço constante para que os irmãos possam viver em união, possam ajudar uns aos outros nas suas necessidades. Isso deveria caracterizar a Igreja do Senhor. A introdução do capítulo 14, Jesus fala a respeito do temor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Por que o Senhor faz aqui essa introdução? Havia entre eles uma expectativa da chegada do reino. Eles acreditavam que Jesus iria trazer ali um poder com ele, capaz de transformar a vida de todas aquelas pessoas, capaz de dar a elas uma supremacia sobre os outros povos. Eles aguardavam o Messias e tinham no coração a ideia de que o reino de Deus iria chegar de imediato. O Senhor, nos seus discursos, ele também fazia abordagens muito profundas a respeito da sua doutrina. Ele fazia uma profunda crítica ao status religioso da época, às sinagogas, às práticas dos fariseus, dos sacerdotes. Ele demonstrava que eles tinham se afastado daquilo que Deus havia orientado o povo. E por isso muitos inimigos estavam sendo levantados. E todos tinham medo. Eles não sabiam bem o que ia acontecer. E nós também, nesses dias, numa proporção um pouco diferente, também temos temor pela vida, pelo futuro, pela nossa segurança, porque somos o povo de Deus, uma geração de pessoas diferentes. Nós temos uma marca do Cristo em nós. Nós falamos de um evangelho que normalmente não se fala na igreja. E por esta razão, por nós estarmos envolvidos num trabalho de tamanha magnitude e profundidade, nós também sofremos ameaças, não de pessoas, mas sofremos ameaças dos espíritos malignos a serviço do diabo. Somos perturbados durante o sono, temos dificuldade nos nossos relacionamentos com a nossa família, com a sociedade onde nós vivemos, no nosso meio profissional, aonde o diabo puder se infiltrar e criar situações embaraçosas, para nós que somos o povo de Deus, o povo escolhido, ele o fará. E com certeza há dias que nós sentimos medo em relação ao futuro, em relação à segurança da nossa família, dos filhos, da comunidade. E Jesus, a palavra dele vem aqui nos trazer um alento. Durante toda a história do cristianismo, da igreja,
Estas palavras do Senhor, elas deram força àqueles que se sentiram amedrontados pelas ameaças do diabo. Não deixe que o seu coração entre em desequilíbrio. Não permita por coisa alguma que o seu coração seja abatido pelo diabo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, em primeiro lugar, crede também em mim. Não podemos acreditar, irmãos, em momento algum, que Deus está descuidado da nossa vida. E eu falo à igreja, ao povo de Deus, que é um povo ativo a serviço do Evangelho. Não estamos aqui nos referindo a esses crentes que enfeitam os bancos de igreja, aquelas pessoas que ainda mantêm no seu coração aquela conduta herdada da igreja mãe, de ir na casa do Senhor uma vez por semana, ouvir a missa, ouvir a preleção do pastor, entoar louvores a Deus e saem dali para cuidar das suas vidas, despreocupados em fazer qualquer coisa em relação ao próximo que está passando por necessidades. Nós nos referimos ao povo de Deus, o povo que tem uma vida ativa em relação à anunciação do Evangelho. Se nós estamos alistados nesse exército, e todas as pessoas podem fazer isso, os irmãos das outras cidades, eles podem indicar a página da nossa rádio, eles podem indicar a página da nossa web TV, para que os seus conhecidos, amigos ou irmãos deles que estejam desesperados, eles possam ter a oportunidade de conhecer a doutrina que é ensinada aqui na comunidade. Eles possam se beneficiar, porque eles não têm necessidade de estarem aqui conosco. Eles podem participar do culto conosco, através da imagem, ou ouvindo a nossa rádio. Diretamente, eles serão muito beneficiados com a ação benfazeja do Santo Espírito. E muitas coisas novas vão ser ensinadas. Muitas novidades serão trazidas pelo Espírito Santo para que o povo de Deus possa amadurecer na sua fé, nas suas convicções e no seu conhecimento dos mistérios que até então muitos preferiram que ficasse escondidos, se é que algum dia eles tiveram conhecimento desses mistérios. Mas o Senhor nosso Deus, Ele quer se revelar a nós e quer que a gente tome posse do conhecimento da verdade. Quem vai no sentido contrário a isso está conspirando contra o evangelho da salvação e da graça de Deus, contra tudo aquilo que o Espírito Santo vem fazendo com o seu povo ao longo da história. Hoje, nos nossos dias, nós precisamos dilatar os nossos corações para que o Espírito venha nos ensinar, venha mostrar coisas novas para nós. Não deixemos que o nosso coração seja entristecido, seja abatido pelo medo, pela incerteza, pela insegurança. Vamos manter viva a nossa fé em Deus e depois em Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos alistados para uma luta e podemos confiar firmemente que todas as providências serão tomadas para nossa segurança, segurança da nossa família, da nossa casa, se nós estivermos lá na frente na batalha. O nosso Senhor que nos alistou é muito cuidadoso. Não vai deixar que nenhum mal aconteça aos nossos. Tenhamos confiança. O versículo 2, o Senhor fala das muitas moradas que existem na casa do nosso Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou, pois, preparar lugar para vocês. Ora, isso está muito claro. Eu não consigo entender por que as pessoas nas igrejas evangélicas não são conscientizadas pelos pastores a respeito da vida que existe além da morte. Não consigo entender isso.
E não é que existe um lugar só, não. Jesus disse que existem muitas moradas. Ele não está falando de uma morada só. A gente tem que alargar o conhecimento dos irmãos, de modo que eles possam entender que do outro lado, na eternidade, existem muitos lugares para você viver. E a vida do outro lado é muito mais intensa do que a vida desse lado de cá. É evidente que não se trata de uma vida carnal como nós estamos habituados. Lá nós nos alimentamos das coisas espirituais e participamos da obra de Deus porque somos transformados em anjos de Deus. Essas palavras são do próprio Jesus, do próprio Filho de Deus, que fala dessa vida, dessa transformação. Então o Senhor diz aqui que há muitas moradas na casa dele. Se não fosse assim, ele diria para eles claramente: olha, vocês vão ficar dormindo, olha, vocês vão morar numa cidade chamada Nova Jerusalém, vai ficar lá para sempre. Ele não fala nada disso, ao contrário. Ele diz com todas as letras: há muitas moradas na casa do meu Pai, eu vou preparar um lugar para vocês e voltarei para buscá-los. Também aqui nessa palavra, irmãos, veja, versículo 3, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o Senhor está falando aqui da sua segunda volta. Ele diz que vai levar os irmãos com eles, aqueles apóstolos, e mesmo muitos dos que derem testemunho nos tempos do juízo, seguirão com o Senhor para as moradas celestiais. Mas não se segue que o Senhor vai levar a igreja inteira, que não vai ficar ninguém no mundo. A interpretação radical da palavra de Deus, escrita na Escritura, levaram alguns espíritos sistemáticos a criarem doutrinas falsas que enganam o povo. Os legalistas, eles querem destruir o mundo. Vejam os irmãos, o quanto que a natureza é tão complexa, como a vida é complexa, como demoraram muitos anos, milhões e milhões de anos, para que o mundo pudesse atingir o estado de maturidade física em que ele se encontra hoje. Por que Deus iria colocar fim em todas essas coisas para levar uma igreja, sabe-se lá que igreja e quantas pessoas, quantas almas, para o céu e o universo seria engolido pelo juízo final? É claro que tudo isso, irmãos, nos parece uma miudeza de visão de um Deus que prefere aí uma igreja qualquer. E nós sabemos muito bem que a igreja chamada gentílica é uma igreja cheia de problemas e de falsas teorias e doutrinas, porque ela é imatura. As almas gentílicas são almas que não têm profundidade, por isso que elas não conseguem entender os conhecimentos ocultos que estão aqui na Escritura Sagrada. E o povo de Deus é um povo diferente. Esse povo tem um coração preparado para entender os mistérios e a profundidade das coisas do Senhor. Não vamos nos deixar conduzir, irmãos, por essas ideias radicais que dizem que o mundo vai ser destruído. Não vai haver uma destruição plena das coisas que estão no mundo. Haverá uma destruição da infraestrutura e do mundo velho, mas o mundo seguirá existindo com as nações que forem salvas e com aquele povo escolhido para governar esta nação. E o Senhor levará com ele, na sua segunda vinda, os seus apóstolos e as suas testemunhas, para estarem na cidade celestial. A cidade celestial e a cidade terrena, elas são, na verdade, uma só entidade. Nova Jerusalém celestial, Nova Jerusalém terrena, é uma coisa só, irmãos. Não se trata de duas moradas. Simplesmente são duas dimensões da vida. Nós precisamos entender essas coisas, porque os radicais, eles também criam esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas que nós precisamos combater. Nós precisamos esclarecer as pessoas. Agora que o mundo está próximo da grande passagem, da grande transição, muitas pessoas vão ficar desesperadas. E esses falsos profetas vão continuar semeando essas doutrinas destrutivas, incompatíveis com a bondade de Deus, com a profundidade de Deus, com a sua perfeição, com o seu amor, com a sua misericórdia.
Nós temos que combater estas coisas. Então, na casa do Senhor, há muitas moradas. O Senhor fará uma grande mudança no mundo, implantando nele o seu reino, e ele levará daqui as suas testemunhas, os seus apóstolos e outros que ele achar por bem levar para as moradas celestiais. E o mundo continuará a sua jornada. Evidentemente que sem a existência da morte no mundo. Mas não é que nós vamos ficar existindo materialmente para sempre. A morte do corpo, ela sempre acontece, porque ela é próprio da vida terrena e material. Mas a alma não mais correrá o risco de viver na morte espiritual, que é o grande problema gerador dos nossos sofrimentos. Amém? Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Jesus tinha uma expectativa ali que aqueles discípulos já tinham uma compreensão e um entendimento a respeito de como era esse caminho, das coisas que ele vinha ensinando para os nossos irmãos. Aí o que eles respondem para ele? O Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. O Tomé é aquele que tinha dificuldade na fé, né? Não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Como é que a gente pode saber qual é o caminho para ir para o lugar aonde o Senhor vai? Aí Jesus, ele fala que, evidentemente, da sua doutrina. Ele não está falando de um caminho físico. Não está falando que ele está num santuário em determinado lugar, em determinado país. Ele não está falando disso. Ele está falando aqui dos seus ensinamentos. Versículo 6, ele responde assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meu intermédio. Ficou claro isso aí, irmãos? Qual o caminho que existe para eu chegar até Deus ou a eternidade? Para eu herdar a vida eterna, qual que é o caminho? Para eu encontrar salvação, perdão dos meus pecados, para encontrar felicidade, para eu não ser uma vítima do Satanás, só existe um caminho, é Cristo. Como eu faço para encontrar esse caminho? Eu preciso conhecer a sua palavra. Os seus ensinamentos é que me mostram qual é o caminho que eu tenho que seguir. Quais são os procedimentos que eu preciso ter na vida para que eu ande nesse caminho. Então, Jesus Cristo é o caminho, não tem outro caminho. Tome cuidado com isso. Essa história que o pessoal fala aí fora, que existem muitos caminhos que chegam no mesmo lugar, é mentira, não é verdade. Só existe um caminho que é Cristo. Tá bem? Esses outros caminhos que tem levam para outros lugares, mas não para Deus. Não diretamente para Deus. Se um dia eles vão encontrar o caminho de Cristo, eu acredito que sim. Eu acredito, eu creio. Mas não existem muitos caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho. Este é o ponto de vista da doutrina ensinada na Igreja de Jesus. Outra pessoa pensa diferente. Segue com Deus, não tem problema nenhum. Não temos nada com isso. Mas nós falamos da doutrina ensinada dentro do Novo Testamento. Evangelho segundo João, especialmente. Esse é o evangelho espiritual. É diferente dos outros evangelhos porque ele trata dos mistérios. Os outros evangelhos tratam mais dos fatos relacionados com a vida de Jesus. Os fatos. O evangelho segundo João é diferente dos outros três, porque ele trata dos fundamentos espirituais das coisas de Deus. Vamos prestar atenção, aprender com ele, para a gente encontrar o caminho a que se refere Jesus. Eu sou a verdade. Existem muitas verdades. Mentira, só tem uma. A verdade é Cristo. É verdade do mundo, da filosofia, da ciência, de não sei o quê. Nada disso é de interesse nosso, irmãos. Isso tem só um papel material. O senhor está dizendo que na ciência não tem verdade? Absolutamente, não estou dizendo. Eu estou dizendo que é uma verdade relativa ao mundo material. E que ela vai se modificando com o tempo, na medida em que novas coisas vão sendo descobertas. Não é verdade? Eu estou enganado. A ciência não é assim? À medida que novas coisas vão sendo descobertas, a ciência vai se modificando.
Eu não estou falando dessa verdade, nós falamos da verdade eterna, aquela que não muda. Por que o senhor não dá importância para a ciência? Porque a ciência tem o papel dela no mundo. A ciência de Deus, ela não trata das coisas terrenas, ela só trata das coisas espirituais, invisíveis, que a ciência não pode tocar. E que a gente pode tocar pelos dons que Deus nos dá. O Senhor dá dons a nós para a gente ver o mundo invisível. O Senhor dá dons a nós para a gente ouvir o Espírito falar no nosso coração. O Senhor dá dons a nós para nós sonhar com os acontecimentos futuros relacionados com a humanidade. O Senhor nos dá as condições necessárias para nós percebermos as grandezas da ciência do Espírito. Essa ciência que nós temos que dar importância para ela. A outra ciência, os cientistas é que têm que se ocupar dela. Nós não somos cientistas. Tá certo? Não somos cientistas. Na igreja não se trata dessa ciência. Para nós, a verdade está em Jesus Cristo. Eu sou a vida. É Jesus dá vida para nós. Sem Cristo, é mortinho. Pode ser rico, pode ser pobre, gordo, magro, branco, negro, amarelo, vermelho. Homem, mulher, gordinho, seja o que for, não tem importância nenhuma. Sem Cristo, está morto. Pode estar andando aí fora na cidade, né, nas ruas, andando para cima e para baixo, aí vai estar mortinho. Quando morrer, a alma vai para as regiões da morte. Lembra-se do Vale das Sombras, a que se refere o rei Davi, no Salmo 23, não é? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não é isso aí que diz o Salmo? Esse vale das sombras é um lugar de choro, é um lugar de ranger de dentes, e nós temos que ter cuidado para não ir parar dentro desse lugar. Sem Jesus, esse é o destino das almas. Com Jesus, a gente passa por lá e sobe para as regiões celestiais. Todos nós passamos lá no Vale das Sombras, viu, irmãos? Porque ele está entre a terra e os céus. Na parte de baixo do Vale das Sombras, começa uma outra região, que é onde está o inferno. Quando saímos dessa vida, acordamos no Vale da Sombra, e nós subimos ou descemos em função das obras de fé ou de falta de fé que nós tivermos feito aqui na vida terrena. É assim que funciona o mecanismo da nossa entrada na eternidade. Ou para a vergonha eterna, ou para a glória eterna. Aí, meu amigo, você que sabe, Jesus Cristo é a vida espiritual. Não é vida orgânica, hein? Estamos falando aqui de coisas espirituais. Jesus Cristo, ele é a ponte. O que vale dizer que nós, para irmos até nosso Deus e termos comunhão com Ele, nós temos de ter esse intermediário. Na linguagem dos computadores, é como uma interface. O que é a interface? Ela comunica um ambiente com outro, não é? Então, para nós podermos olhar a rua ali fora, nós precisamos da janela, não é? Concordam, os irmãos? Tem a janela ali, ó. Se nós tirarmos a janela dali, nós não conseguimos ter contato com a rua, com o jardim. Eu preciso de uma interface. O que é interface? Um intermediário que me põe em contato com o outro lado. A janela é o nosso intermediário. E assim Cristo está diante do Pai e faz a ligação entre nós que somos pecadores com o Pai que é santo. Ele comunica a nós as vontades de Deus e comunica a Deus as nossas vontades e os nossos clamores. Por isso ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Tá certo? É o único caminho, não há outro caminho. Na conversa que ele está tendo com Tomé, ele desenvolve aqui os conceitos desse conhecimento do Pai através dele.
porque o Tomé ele não estava entendendo muito bem qual era o caminho. Jesus segue no versículo 7, os irmãos, por favor, acompanhem, dizendo assim: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Daí pronto, pensaram que Jesus era Deus. Olha a confusão que a letra pode levar o indivíduo a tirar conclusões apressadas. Por quê? Porque não existe uma ideia de que nós somos uma alma imortal. Não existe uma ideia de que a alma ela tem independência em relação ao corpo. A teologia tradicional quer atrelar o corpo à alma, de maneira que eles sejam inseparáveis. Mas a Escritura não diz isso. Mas se nós olharmos dessa forma para a Escritura, nós vamos tirar conclusões equivocadas. É claro que a igreja de Cristo deveria ser uma escola para te ensinar as verdades eternas. Não é um lugar de culto, irmãos. Deus não precisa ser cultuado. Os irmãos concordam comigo? Nós podemos, será que somos capazes de imaginar um Deus que deseja ser cultuado por homens? Será que o Deus Altíssimo quer que alguém fique adorando a Ele? Não é um pouco estranho essa ideia? Que tal um Deus que quer nos tornar tão próximos dEle, que a luz dEle se funde em nós e nós vivemos numa unidade de vistas, vivendo em qualquer lugar do tempo, do espaço, sendo felizes, realizando coisas de posse do conhecimento que vem do próprio Criador? Isso não seria mais compatível, mais em acordo com a natureza do Criador e com todas as riquezas que Ele quer nos dar? Não é estranho que alguém adore a Deus, fique adorando a Deus lá, como se Ele fosse um ser que quer que os seus filhos fiquem adorando Ele dia e noite, irmãos? É claro que nos tempos antigos, nos pais da fé, na história antiga do nosso povo, pelo atraso do povo, o Senhor começou a ensinar a adoração pelos meios materiais. Porque o povo estava muito para trás ainda em relação ao conhecimento da fé. Mas nós vivemos depois de Cristo uma nova forma de adoração. Ou não? Cristo ensinou uma outra forma de adoração diferente da adoração do Velho Testamento? Ou não? Então, se Ele ensinou, por que ainda continuam adorando a Deus da mesma forma como no Velho Testamento? Não deram ouvidos a Jesus? O problema é que Jesus falava de coisas espirituais que as pessoas não entendem. Bom, se a gente não entende, vamos continuar adorando do jeito antigo. Evidente, irmãos, o Senhor deseja ser adorado em espírito e verdade. O que quer dizer isso? Ele quer que nós sejamos homens e mulheres verdadeiros, que o adoremos em todos os lugares onde nós existimos, na nossa casa, nosso trabalho, na nossa relação familiar, na nossa relação conjugal, na vida profissional, em todos os lugares onde nós estivermos. Nós precisamos ser homens e mulheres que adorem a Deus em espírito e verdade, é o que Ele disse para a mulher samaritana. Uma nova forma de adoração. Mas eu gosto de adorar de outro jeito. Então tá, fica aí, criatura, no jardim da infância. A gente quer te ensinar uma outra forma de adoração, você quer continuar adorando Deus através do quê? Do canto? Através do quê? De ofertas? Do que mais? Promessas? Sacrifícios? É isso que você quer fazer para adorar a Deus? Tudo bem, continua assim, paciência. A gente quer dar uma porta para você sair do jardim da infância, né, para lançar em outras dimensões do conhecimento espiritual, das coisas eternas. Você quer continuar aí fazendo, brincando de filho de Deus. Fica aí então um tempo mais, vamos demorar mais alguns séculos para a gente poder se entender. E os pastores têm responsabilidade, claro, porque em muitas situações eles mantêm o povo na ignorância, na infantilidade espiritual. Por várias razões, que eu não vou nem discutir aqui, que eu acho que não cabe. Mas são várias razões que levam os pastores a manter o povo na infantilidade espiritual, na criancice espiritual.
Isso não pode dar certo. O outro lado é tão sério, é tão grave, isso não pode dar certo. Podemos ser surpreendidos ainda em vida, com provas difíceis que Deus vai enviar para nos acordar para a realidade. Jesus disse para o Filipe que havia questionado o Senhor também em dúvida: mostra-nos o Pai. Jesus respondeu para ele: estou há tanto tempo convosco, versículo 9. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? É claro que não se fala aqui de pessoas, irmãos, mas de espírito. O que quer dizer espírito? Ele tinha o mesmo amor do Pai. A natureza de Jesus era a natureza de Deus. Ele dizia: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Pronto, ele é Deus. Não é Deus, ele está dizendo que é uma unidade entre os dois. E ele piora isso, ele diz que se nós crermos, nós entramos nessa unidade. Eu estou no Pai, o Pai em mim, se vocês crerem, nós estaremos em vós. Então Deus vai habitar dentro de mim? Não vai entrar dentro de você como alguém entra numa casa. Não é esta a comunhão. Mas a nossa mente, em vez dela ficar sintonizada com a mente do mundo, ela se sintoniza com a mente de Cristo, irmãos. De onde vem toda a sabedoria, toda a felicidade, todo o amor, todas as virtudes que Deus envia através do seu Filho, da janela que está aberta para nós. Precisamos deixar esse Deus vir habitar em nós, esse Filho vir habitar em nós, para que nós sejamos homens e mulheres virtuosos, grandiosos, capazes de fazer grandes obras por esta humanidade. Não crês tu, versículo 10, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Isso é importante demais a gente entender isso, irmãos. Primeiro, olha, vamos excluir a ideia estúpida de que nós somos criados no ventre da nossa mãe. Acaba com isso. A alma já existe há muito tempo, quando Deus fundou o mundo. Nós somos imortais por causa de Cristo. A nossa alma, ela precisa de escola. A nossa alma precisa compreender o universo, compreender a vida, o mundo, a razão do sofrimento, compreender quem é Cristo, que nos chamou de irmão. Ele não disse que nós éramos filho de Cristo, filho dele. Ele nos chamou de irmãos. Ele acaba com toda a história. Ele diz aqui no versículo 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Olha o que ele está fazendo. Ele está nos colocando em igualdade com ele, irmãos. É isso que irritava os sacerdotes. Porque você tira da mão deles a batuta do manto do poder. Tudo bem, sacerdotes, teve tempo para vocês cuidar do povo, mas agora é hora de conscientizar o povo que não tem mais essa necessidade. Pelo menos no sentido absoluto. Pode ser até que tenha necessidade no sentido administrativo. Mas no sentido das Escrituras, quem crê em Jesus pode fazer as mesmas obras que Jesus faz. Então eu posso fazer milagre? Pode fazer milagres, como Jesus fez. Ele piora quando fala que você vai fazer obras maiores do que as obras que ele fez. Os irmãos estão entendendo? Nós deixamos de ser aquela criatura que nasceu no ventre da mãe para morrer e ir para algum lugar qualquer que ninguém sabe direito onde é, para sermos, em verdade, tratados como filhos do Altíssimo e deuses que nós somos. Nós somos membros de uma comunidade universal de inteligências criadas por Deus. Nós somos membros dessa comunidade e podemos existir em qualquer lugar e tempo que Deus determinar.
E sendo assim, se nós estamos vivendo aqui, Deus nos deu oportunidade para a gente adquirir conhecimento em diversas áreas. Não só no conhecimento teológico da igreja e das Sagradas Escrituras, mas também nas experiências que nós vivemos servindo em nossa casa, como esposos, como mulheres, como filhos, como pais, como cidadãos, como profissionais. Todas as coisas que a vida nos oferece servem de escola para o crescimento da nossa alma, irmãos. Esses conhecimentos, essa vivência, cada minuto vivido por nós e bem aproveitado, são coisas que nós vamos levar daqui com uma riqueza que nós adquirimos e que o ladrão não tem como roubar e que vai nos acompanhar, irmãos, para onde nós formos. Somos membros, pois, da grande árvore da casa do Senhor, e o Senhor tem uma espera de que nós venhamos a produzir frutos. Se, no entanto, quando todas estas coisas nos são reveladas, se nós virarmos as costas para o Senhor, se nós nos amildarmos, o Espírito Santo de Deus vai ficar muito triste, irmãos. E isso vai se traduzir, evidentemente, por um futuro nosso incerto. Que nós tenhamos a coragem de andar com Deus, para, como disse Abraão, como a Escritura fala dele, nós, por meio da fé, sermos tratados como amigos de Deus, não como filhos, mas como amigos de Deus, como foi Abraão. Abraão disse ao Senhor: Senhor, mas como que o Senhor vai fazer uma grande nação da minha descendência se eu já sou de 90 anos? Aí Deus fez nascer o filho dele, né? O Isaac. Que deu descendência, que deu seguimento àquela família que é a raiz do nosso povo. Nós somos os descendentes de Abraão. Podemos não ser geneticamente, nossa descendência pode ser material, de um outro ramo das famílias que habitam na terra, mas a nossa alma é da descendência de Abraão. Se nós ouvimos o chamado de Deus, nós somos o povo de Deus, eu digo sempre, vamos aprender a nos comportar como o povo de Deus e não como os gentios que tratam as coisas de Deus com leviandade e com superficialidade. Nós somos o povo de Deus, temos que tratar das coisas do Senhor com toda a profundidade. Deus nos abençoe e nos guarde. Seguimos na próxima aula, na próxima assembleia, tratando de um outro assunto muito profundo, que é a promessa do Espírito Santo. O Senhor nos guarde, nos ilumine e nos dê a sua paz. Amém.